O livro do Apocalipse, o Apocalipse de João Zebedeu, apresenta uma linguagem cultural incalculável, de um valor cultural imensurável. O estudante da palavra, da escritura sagrada, ou o estudioso, o teólogo, ele só precisa compreender o que a escritura dentro do Apocalipse está narrando, está falando. Às vezes a linguagem é simbólica, às vezes a linguagem é metafórica, é uma metáfora, às vezes a linguagem é literal. Só precisamos compreender quando se trata de uma metáfora, quando se trata de uma simbologia, quando se trata de uma linguagem literal. O livro do Apocalipse também apresenta figuras terríveis, animais terríveis, que traz uma conotação simbólica para falar de uma determinada verdade que será apresentada aos homens. Você está no canal Apocalipse Now e eu sou o pastor Gilvaí de Oliveira. Antes da mensagem que você vai ouvir, eu te peço que se inscreva no canal e deixe o seu joinha. Também te peço que acione o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificar quando nós postarmos uma nova mensagem. Te peço também que sempre visite o nosso canal, se porventura o YouTube não te notificar, pois sempre nós temos uma mensagem de edificação para a tua vida. E compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também possam ter a sua vida transformada pela palavra de Deus. A mensagem que você vai ouvir são as 4 últimas taças do livro do Apocalipse. Após a vinheta, fique com a mensagem. Esta mensagem é a continuação do vídeo que também está no canal, as 3 primeiras taças da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Hoje você vai ouvir as últimas taças da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. João Zebedeu, apóstolo de Cristo Jesus, ele começa narrando da seguinte forma: Apocalipse capítulo 16, versículo 8 e 9, está escrito assim: e o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Esta mensagem é uma mensagem de juízo, é uma mensagem sobre as últimas pragas da ira de Deus, que será derramado sobre a terra, sobre o trono da besta e sobre os filhos da desobediência. O que estamos tratando é da 4ª taça da ira de Deus sobre os filhos da desobediência, que, segundo o que disse o apóstolo João, será derramado sobre o sol, e o sol foi aquecido, fazendo com que os homens fossem queimados. Veja bem, será que está se tratando realmente do aquecimento solar, do aquecimento do sol, ou algo que ainda não foi compreendido pelos homens? No nosso ponto de vista, se o sol for aquecido 5, 6, 7, 8 graus a mais, a coisa vai complicar para os habitantes da terra, independente de ser o período da grande tribulação ou não. Então, eu penso, no meu ponto de vista, o que eu vejo dentro das Escrituras, que não se trata do aquecimento do sol, do aumento da temperatura solar, mas de algo que ainda não foi compreendido pelos homens, pelos teólogos, pelos pastores ou por qualquer outro estudioso das Escrituras Sagradas. Mas nós iremos desvendar esse mistério e deixar para que o telespectador possa fazer as suas próprias conclusões, tirando as suas próprias conclusões. Você está vendo uma imagem que se trata de um objeto voador. Esta imagem deste objeto voador foi narrado também pelo profeta Ezequiel, que aborda este assunto e esta questão do aquecimento solar. Vejamos o que diz o profeta. Abordando esta questão do aquecimento solar,
O profeta Ezequiel, que profetizou durante o cativeiro dos israelitas na Babilônia, ele tem uma visão sobre este assunto e ele descreve sobre essa questão do aquecimento solar. Ezequiel não é contemporâneo do apóstolo João, muito pelo contrário, viveu há muitos séculos anteriores ao apóstolo João, mas ele teve uma visão sobre esta questão do aquecimento solar. Veja o que diz o profeta Ezequiel. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. E Ezequiel diz: e ele entrou à minha vista. Você está vendo uma imagem e um erro teológico que já vem de longos tempos, pois Ezequiel diz que um querubim é um anjo de 6 asas, ou fala como um objeto de 6 asas. Esse anjo de 6 asas que você está vendo do lado, ele não existe, não tem um ser com 6 asas. Ezequiel, com certeza, está falando de algo muito mais profundo do que o que nós pensamos e entendemos. Um querubim certamente é uma nave espacial, um querubim voador é uma nave espacial, ou em formato de disco voador, ou em outro formato qualquer, mas com certeza um querubim não se trata de um anjo de 6 asas, de um anjo como você está vendo com 6 asas, mas de uma nave espacial. Ezequiel, o profeta, ele descreve da seguinte forma: em seguida olhei e observei algo semelhante a um trono feito todo em safira sobre a abóbada, a curvatura do firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins. Então o Senhor ordenou ao homem vestido de linho: vai por entre as rodas giratórias, por baixo dos querubins, enche as tuas mãos de brasas acesas que estão no meio dos querubins, e espalha sobre a cidade. E enquanto eu contemplava o que estava acontecendo, ele se foi. Ora, os querubins haviam se posicionado de pé, ao lado direito do sul do templo, quando o homem entrou a uma nuvem e cobriu o pátio interior. O que o profeta Ezequiel está narrando, está falando aqui no capítulo de número 10 a seguir. Ele está falando justamente do período da grande tribulação, quando haverá uma guerra terrível, quando haverá uma guerra tremenda entre exércitos celestes e exércitos terrestres. Ezequiel contempla o homem vestido de linho, que recebe uma ordem do Senhor. A Bíblia chama de Yahvé. Yahvé, o Senhor. E ele entra por baixo do querubim e pega as supostas brasas acesas e espalha sobre a cidade, causando calor, causando o aumento da temperatura naquela região. Trata-se de uma guerra futurística, trata-se de uma guerra que ainda não ocorreu, mas que ocorrerá no período chamado de Grande Tribulação. Ezequiel está usando uma linguagem em conotação com o apóstolo João, tratando-se desta quarta taça que será derramada. Este aquecimento solar não se trata realmente de temperatura do sol, mas de bombas radioativas que serão espalhadas principalmente onde a tal guerra, a batalha do Armagedon, estiver ocorrendo. Veja que essas bombas radioativas, elas serão colocadas sobre o exército da besta, sobre o exército do anticristo, que pagará o preço pelo ato de desobediência e por não reconhecer que Deus é o Criador de todas as coisas. É deste assunto que o profeta Ezequiel está falando e está narrando, relativo ao mesmo assunto que está narrando o apóstolo João. Ezequiel fala que são brasas acesas e João fala que é aquecimento solar. O assunto é o mesmo que irá ocorrer. A mensagem das taças do Apocalipse continua. A quinta taça do Apocalipse, derramada sobre o trono da besta,
Assim nos diz João Zebedeu, Apocalipse capítulo 16, versículo 10 e 11, está escrito da seguinte forma: E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. É uma mensagem de juízo, é uma mensagem de condenação. Como está sendo abordado? O apóstolo João diz que a quinta taça foi derramada sobre o trono da besta, e o seu trono se fez tenebroso, causando dores, e as pessoas blasfemavam e mordiam as suas línguas de dor. As dores serão horríveis, as dores serão tremendas. Vejam que é uma mensagem dura, é uma mensagem de conserto, é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de juízo. Mas mesmo diante desta mensagem de juízo, desta quinta taça, causando grande tormento, derramada pelo anjo, e por causa disso, as dores foram tremendas entre os homens que pertenciam ao reino da besta. Contudo, eles não se arrependeram das suas obras, eles não se arrependeram dos seus males, dos seus pecados, e eles blasfemaram do Deus do céu. Eles blasfemaram de Deus, que tem poder sobre estas pragas. Será algo terrível, será algo horrendo, será algo estarrecedor e tenebroso que virá no período da grande tribulação. Em seguida, nós temos a sexta taça do Apocalipse, sendo derramada pelo anjo sobre o rio Eufrates. Apocalipse capítulo 16, versículo 12 a 14, nos diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. João nos diz: Vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rã, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele dia do Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você preste atenção nesta mensagem, que você entenda o que será narrado, o que será tratado aqui, porque revelações terríveis, revelações profundas serão narradas nesse trabalho. Veja que o sexto anjo, ele derrama a sua taça sobre o rio Eufrates, para se preparar o caminho dos reis do Oriente. Atente para a expressão: da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, saíram espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios pelo mundo inteiro. Você vai se estarrecer com essas informações. Continue assistindo esta mensagem. Veja que a sexta taça, ela foi derramada sobre o rio Eufrates. João descreve exatamente este rio. Apocalipse 16 e verso 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Como você está vendo na imagem, o rio Eufrates, ele fica na antiga Mesopotâmia, hoje o Iraque. Você vê pelo mapa que ele vem da Turquia, passa pela Síria, vai para o Iraque e deságua no Golfo Pérsico. Este rio, ele vai ser um foco no período da grande tribulação, porque ele vai secar
A taça será derramada para justamente o rio secar. Algo vai ocorrer aí. Não sei se trata realmente de uma taça, de uma ação para secar o rio, para preparar o caminho dos reis do Oriente, para que esses reis do Oriente venham às terras de Israel, principalmente o Vale do Armagedon. Pelo mapa, você está vendo que do rio Eufrates até as terras de Israel são 568 quilômetros, e por esse caminho passará os reis do Oriente, como nós vamos ver no mapa a seguir. Veja por este mapa que Israel está localizado ao leste do mapa. A Escritura diz, e se a profecia de João estiver realmente correta, e nós acreditamos que está dentro do Apocalipse, que essa sexta taça, ela será derramada sobre o rio Eufrates para secar o rio Eufrates, para preparar o caminho dos reis do Oriente para a batalha que a Bíblia chama Batalha do Armagedon. Então, por este caminho irão passar Arábia Saudita, Irã, Paquistão, exército da Índia, o exército da China, o exército da Mongólia, do Cazaquistão, as Filipinas e exército da Indonésia. Todos irão congregar, formando um total de 200 milhões de soldados nas terras de Israel, no chamado Vale do Armagedon, para a grande batalha que a Bíblia Sagrada, na profecia joanina, chama de Batalha do Armagedon. Outro detalhe importante, e eu quero que você observe, dentro desta profecia, é o que o apóstolo João diz que viu sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Saiu da boca do dragão, da besta e do falso profeta. São espíritos imundos semelhantes a rã. João faz esta comparação desses espíritos que ele viu sair semelhante a rã. Eles tinham uma semelhança de rã. Então eu quero que você observe este detalhe. Preste atenção nestas imagens, porque elas irão trazer algum tipo de revelação que eu tenho certeza que você ainda desconhece. Veja que o apóstolo João, ele faz a comparação com os espíritos que ele vê sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta com rã. Eu quero que você faça essa comparação desse espírito que saiu da boca desses 3 seres com rã, com a imagem de um grei, com a imagem desses greis. Faça esta associação, faça esta comparação, e você verá que tem uma enorme semelhança entre a rã e um grei, entre a rã e um ser extraterrestre, que dentro da teoria da conspiração são chamados de greis. Veja, compare, eu penso que é disto que o apóstolo João está falando. Então você está dizendo, pastor Juvaí, que tem uma associação de seres extraterrestres, principalmente os greis, com o governo oculto, com a nova ordem mundial do mundo? Sim, há uma associação, há uma ligação com esses seres caídos, com esses seres que são chamados de greis, que nós não sabemos se eles usam esse tipo de imagem, se é essa realmente a imagem, ou é uma desinformação, mas há uma associação desses greis e de reptilianos com a nova ordem mundial, com o governo oculto, para destruir a humanidade, para desvirtuar a humanidade dos caminhos da verdade, dos caminhos que levam à salvação. Isto é o que o apóstolo João está narrando no meu ponto de vista. Faça você também, caro ouvinte, esta associação.
Segundo a profecia do apóstolo João, esses espíritos semelhante a rã, eles irão ao encontro dos reis da terra, para trazerem os seus exércitos, para trazerem as suas forças militares para o vale do Armagedon, como você está vendo na imagem ao lado. O vale do Armagedon é um dos vales maiores que existe nas terras de Israel. Segundo a Bíblia Sagrada, ele fica de frente ao Monte das Oliveiras. E quando esses exércitos congregarem, é justamente neste local que irá ocorrer a chamada Batalha do Armagedon, que está escrito em Apocalipse 16 e 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Serão as forças chinesas, serão as forças de todos os reis do Oriente, serão as forças russas, será o exército norte-americano e muitos outros exércitos estarão reunidos neste vale do Armagedon, onde ocorrerá a pior batalha entre os homens e os céus de todos os tempos. Segundo a profecia, a sétima taça será derramada no ar. Esta taça, ela tem uma certa ligação com o sexto selo e com a sétima trombeta, mas não se trata certamente do mesmo evento. Enquanto aqueles têm uma ligação apenas com um terço da humanidade, esta sétima taça atingirá a Terra por completo, o planeta por inteiro. A Bíblia diz que houve trovões, raios, relâmpagos, tudo derramado sobre a terra. Houve um grande terremoto, um terremoto gigantesco, como nunca houve. Não se trata apenas de um Big One, é muito maior do que o Big One, que irá ocorrer no período que a Bíblia chama dos selos do Apocalipse. Esse terremoto, ele irá derrubar todas as cidades do mundo. Todas as cidades, todos os arranha-céus irão cair, as cidades fenderão, ocorrerá um poder gigantesco como o homem nunca viu no derramar desta taça. Alguns associam também, no que diz respeito ao atingir a humanidade, esta taça pode estar falando também de vírus mortais que atingirá a humanidade por inteiro. Veja bem, o que nós estamos tratando aqui são das profecias do apóstolo João, são das profecias do Apocalipse. Esta sétima taça desencadeará um poder de destruição total. Continuando a descrever a ocorrência desta sétima taça que foi derramada no ar, o apóstolo João nos informa que todas as ilhas e montanhas foram removidas dos seus lugares devido ao grande terremoto. Ele disse que nunca houve um terremoto igual a este e nunca mais haverá. As montanhas serão removidas, desencadeará um poder gigantesco, vulcões entrarão em erupção, poluindo e contaminando a atmosfera. Os mares serão agitados, ocorrerá ondas gigantescas, ondas gigantes, tsunamis inteiros engolirão cidades por completo. As cidades irão cair, o poder humano será destituído, para que o homem venha reconhecer que somente Deus é que tem o poder de fazer, desfazer e refazer. E devemos reconhecer Deus como Criador, Deus como Redentor de toda a humanidade, em nome de Jesus. Ainda em decorrência desta sétima taça, João Zebedeu nos informa que os céus serão abalados, ocorrerá uma grande chuva de saraiva, meteoros poderão estar atingindo a terra em cheio. A terra será abalada por meteoros, por chuva de saraiva, que cairá sobre os homens, causando terror e destruição.
Será um período terrível, será um período onde a misericórdia de Deus não estará. Veja o texto bíblico para que não reste dúvida do que nós estamos falando. Apocalipse, capítulo 16, do versículo 17 ao 21, está escrito assim: E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpago, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para dar-lhe o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Será algo realmente estarrecedor no período que será derramada as taças sobre os filhos da desobediência. Eu estou ministrando esta palavra e te aconselho, caro ouvinte, a reconhecer Jesus Cristo como Salvador da tua vida, porque sem Jesus não tem como você alcançar a sua salvação. Eu te peço, você que ouviu esta mensagem, compartilhe esta mensagem com outras pessoas, para que essas pessoas também tenham suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Também te peço que, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Também deixe o seu like, para que este canal venha a crescer e nós possamos levar a palavra de Deus para muito mais pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus.